pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje faz parte de um especial sobre retoque de raiz com o Enê. E como esse é um assunto que dá o que falar, muita gente tem muitas dúvidas, muita gente desacredita que é possível alisar a raiz apenas usando o Enê. Eu vim aqui para falar tudo sobre retoque de raiz e para dizer que sim, que é possível alisar a raiz apenas usando o Enê. Eu dividi o tema em duas partes. E na parte 1, que é o vídeo de hoje, eu vou falar sobre os 3 erros mais comuns cometidos por quem não consegue alisar a raiz do cabelo usando apenas Enê. Tá a fim de conferir? Então vamos lá! Começar o nosso bate-papo de hoje sobre retoque de raiz com Enê, eu vou começar te falando quais são os 3 erros mais cometidos por quem não consegue manter a raiz do cabelo lisa apenas com o Enê. Se você é uma dessas pessoas, presta bem atenção que você vai se identificar com um desses erros que eu vou falar. E o primeiro erro é passar para a fase de retoques antes de atingir o liso total. A recomendação básica para as iniciantes é que se inicie aplicando o Enê 2 vezes por semana até atingir o liso desejado e a partir de então proceder com retoques apenas na raiz, protegendo a parte já lisa a cada 15 dias. Certo? Certo. O erro está em passar para essa fase de retoques mais espaçados antes de atingir o liso total. Muitas pessoas, quando alcançam o liso no comprimento e nas pontas, começam a fazer retoques e já começam a espaçar esses retoques, mesmo sem ter atingido o liso da raiz. Eu vejo muita gente dizendo que já usa Enê há mais de um ano, há cerca de um ano ou mais de um ano, e nunca conseguiu alisar a raiz. Então eu pergunto qual a frequência das aplicações e me respondem a cada 15 dias, uma vez por mês, e eu vou te dizer, você nunca vai conseguir alisar sua raiz com uma frequência tão espaçada assim. Se o seu comprimento alisou e a sua raiz ainda não, você deve sim proteger o seu comprimento, aplicar o Enê somente na raiz, mas ainda 2 vezes por semana até que você atinja o liso total. E só então, depois que você conseguir alisar completamente o seu cabelo da raiz até as pontas, é que você vai passar a retocar com essa frequência mais espaçada de tempo. E aí vem o segundo erro, que é a frequência inadequada dos retoques. Cada cabelo tem uma textura, um tempo de alisamento e um tempo de crescimento diferentes. Por isso, a frequência do retoque é muito relativo, varia de cabelo para cabelo. O fabricante recomenda que os retoques sejam feitos a cada 15 dias, mas essa frequência vai depender muito do seu tipo de cabelo. Quem tem o cabelo apenas ondulado ou uma textura de fio fácil de domar, consegue manter uma raiz lisa com retoques quinzenais, com retoques até mesmo mensais. Mas quem tem a raiz muito cacheada, raiz crespa ou muito resistente ao alisamento, precisa adequar essa frequência de retoques à sua necessidade. A cada 10 dias, uma vez por semana. O meu cabelo, por exemplo, que é do tipo 3B a 3C e tem um crescimento bom, né? Precisa de retoques semanais. Eu preciso fazer retoques toda semana para conseguir acompanhar um crescimento da raiz lisinha. Se eu espaço mais do que isso, eu já perco o controle, as minhas ondas da raiz já começam a ficar evidentes e eu não consigo manter a raiz lisa só usando o Enê se eu não tiver essa frequência semanal, que é adequada para o meu cabelo. E quem vai decidir qual é a frequência adequada para o seu cabelo é você mesma. Você tem que analisar a sua textura, o seu tempo de crescimento, a sua necessidade, e aí depois de avaliar isso é que você vai decidir qual é o melhor intervalo de tempo entre as aplicações. Muita gente no início, no processo de alisamento, consegue atingir a raiz lisa, não comete o primeiro erro, faz tudo direitinho até alisar por completo todo o cabelo. E aí quando passa para a fase dos retoques, peca na escolha errada da frequência de retoques, na frequência de aplicações.
E aí o que acontece? O primeiro retoque fica legal, o segundo mais ou menos, e aí vai passando o tempo, as ondas começam a entrar em evidência, começam a aparecer, e aí aparece todo aquele questionamento sobre o Enê não tá mais alisando a minha raiz, meu cabelo já se acostumou com esse Enê, eu preciso mudar de Enê porque esse não alisa mais, e a resposta, na verdade, está na sua frequência inadequada de retoques. E aí entra o terceiro erro mais cometido, que é sobre a recuperação da raiz lisa. Quando a gente faz retoques com frequência inadequada, ou então quando por algum motivo a gente passa muito tempo sem poder retocar a raiz com o Enê, a gente perde o controle, né? As ondas ficam evidentes, fica aquela raiz alta que incomoda tanto a nossa alma lisa, né? E quando finalmente a gente vai lá e arranja um tempinho para retocar, simplesmente não acontece nada. A raiz não alisa, não abaixa, você não vê muita diferença. E como eu disse, bate aquele desespero. O Enê não funciona mais. Será que mudou a fórmula porque eu fiz um retoque e não adiantou nada? Mas eu vou te fazer uma pergunta agora. De quantas aplicações você precisou para atingir o seu liso desejado? 10? 20? 30? O que é que faz você pensar que com um retoque você vai conseguir alisar um pedaço de cabelo, né? Uma raiz crescida, que está praticamente virgem, uma vezinha só? A lógica do alisamento da raiz segue a mesma lógica do alisamento do comprimento, do início do seu alisamento com as aplicações do Enê. Então, se você perdeu o controle e sua raiz cresceu demais, não é com um retoque que você vai conseguir realinhar a sua raiz. O cabelo cresce com a sua textura natural, original. E ele também vai precisar de muitas aplicações para voltar a ficar lisinho, como já foi um dia. E aí você vai ter sim que voltar lá no primeiro passo, que é dar uma apertada na frequência das aplicações, até que você consiga alisar novamente toda a raiz que cresceu, que ficou praticamente virgem, que está aí cheia de ondulações. Eu chamo de intensivão de retoques, né? Eu gosto de dar sempre o meu exemplo, né? Eu tenho fases com o Enê. Tem épocas que eu consigo manter a minha raiz lisinha, porque eu consigo aí arrumar um tempinho para retocar semanalmente, acompanhar o crescimento, minha raiz fica lisinha, o cabelo fica lindo, perfeito. Mas tem fases também, tenho épocas que eu não consigo, né? A nossa vida é sempre uma correria, nem sempre a gente consegue cumprir ali a nossa programação que a gente deseja, não é verdade? E aí a gente acaba perdendo mesmo o controle dos nossos retoques de raiz e as ondas ficam mais evidentes do que a gente gostaria. E aí quando isso acontece, eu faço um intensivão de retoques, como eu costumo falar. Tenta aí, se você puder, aplicar 2 vezes por semana para conseguir recuperar, né, reiniciar esse processo aí para ficar com essa raiz lisinha novamente. Eu acho que vale muito a pena, sabe, gente? Pode parecer muito trabalhoso falando assim. Ai, meu Deus, passar 2 vezes por semana de novo. Eu não acho trabalhoso passar Enê, é um pouco demorado, mas trabalhoso não, porque você aplica como se fosse uma máscara, né? Não tem aquele passo a passo que uma química comum exige, né? O tempo que você gasta para fazer uma chapinha bem feita no seu cabelo todo é praticamente o mesmo que de uma aplicação de Enê, né? A diferença é que aplicando o Enê, você vai, além de alisar, você vai tratar também o cabelo. E com a chapinha você dá ali só uma disfarçada, né? Além de danificar muito os seus fios. Então, para você que acha que é impossível alisar a raiz do cabelo só com Enê, precisa sempre usar chapinha na raiz, que existe necessidade de usar uma progressiva, um botox para manter a raiz lisa, segue esses passos direitinho que você vai ver que você também vai conseguir. Muita gente consegue. 90% das enesadas conseguem. É lógico que existe casos especiais, que a pessoa faz tudo certinho, trata o cabelo certinho, aplica certinho e não consegue. Acontece. Mas é uma parcelinha assim, ó, bem pequenininha de pessoas que não conseguem. Então, segue esses passinhos aí direitinho que você vai conseguir também, certo? E essa foi a primeira parte do nosso especial Retoque de Raiz.
Se você gostou da parte 2, você vai gostar mais ainda, então curte o vídeo, inscreva-se no canal para não perder a segunda parte, que eu vou postar em breve também. E na parte 2 eu vou responder algumas dúvidas comuns sobre retoque de raiz, como qual o melhor Enê para retocar a raiz, qual é a melhor forma de proteger as pontas no retoque de raiz, as melhores técnicas para potencializar o alisamento, entre outras duvidazinhas aí que sempre surgem quando o assunto é retoque de raiz. Você não pode perder. Um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!